Já estou por aqui no estúdio, nessa parte aqui, sentadinha, nessa aba aqui do estúdio, para poder conversar com o Marcos Henrique, que é professor de Química. É um cara super especial, que tem um conhecimento nato daqueles, que vai trazer várias dicas pra gente sobre químicas durante a faxina. Para você que faz aquela faxininha, gosta de misturar tudo, né? Gosta de misturar água sanitária, detergente, aí vinagre, aí sabão. Ai, minha gente, meu Deus do céu. Olha, teve até um caso, vocês podem até voltar aí, meninos, que teve um caso de um rapaz que ele veio a falecer, né? Devido a essas misturas, na semana passada. Um jovem morreu após misturar o cloro e água quente para limpar uma mancha de um box de um banheiro, tá? Então, assim, gente, é algo muito perigoso, assim, são misturas fatais. E o professor de Química, Marcos Henrique, vai contar pra gente sobre esses perigos, né, dessas misturinhas caseiras, a galera que quer arriscar de tudo, né, Marcos? Exatamente. Bom dia, tá? Bom dia a todos. O primeiro mito que a gente costuma falar é em relação à água quente. É fato de que quando a gente aumenta a temperatura, aumenta também a velocidade de reações. Mas quando se fala de produto de limpeza, a gente tem que ter muito cuidado. Não é como a cozinha da gente, que a gente faz uma misturinha aí do arroz com feijão, com tempero e fica aquele sabor maravilhoso. Tem certas misturas que produzem substâncias diferentes. E aí quando a gente fala, por exemplo, de água sanitária, se você misturar com água quente, ela entra em decomposição. E ao entrar em decomposição, libera uma substância altamente tóxica, que é o cloro. Nossa! Geralmente quando você fala assim, essa água da piscina está cheia de cloro, na verdade é hipoclorito. A gente usa um termo para denotar o outro e acaba não sabendo o que realmente significa. Mas o cloro, ele é altamente venenoso. Se misturar com água quente, ele é produzido e como ele é gasoso, se ele é inalado, provoca irritação nas vias nasais, tontura, pode provocar falta de ar, levando ao óbito, como o que aconteceu com o rapaz. Olha, são vários casos, Marcos, de pessoas que, quando elas não chegam a óbito, né, nesses casos mais fatais, as pessoas sentem tonturas, vertigem, a pessoa fica daquele famoso brancão. Exatamente. Inclusive, né, eu não gosto nem de ficar me incluindo nos assuntos, mas, por exemplo, eu sou dona da minha própria casa, mesmo faço faxina, tá? Muita gente fala, nem faz faxina. Faço, gente, faço faxina sim. Então, assim, na hora de lavar o banheiro, aí a gente quer misturar. Já misturei. Não me puxe minha orelha. Mas, por exemplo, água sanitária, aí detergente. Aí vi na internet, viu como a internet ela é perigosa, né? Aí vi na internet que colocando bicarbonato mais o álcool junto com a água sanitária e o detergente, fica super potente, né? E aí não cheguei a colocar água morna, que eu acho que no caso desse rapaz que veio a falecer semana passada, ele inalou através do vapor da água quente, aquela substância, ela foi para as vias aéreas dele de uma maneira mais rápida. Então não teve como fugir. Ele inalou o vapor e aí acabou acontecendo o que aconteceu. Mas, por exemplo, quando a pessoa ela sente essa tontura, né, ela deve já se consultar ou ela só deve suspender aquela mistura e parar de acompanhar essas receitas loucas de internet, né? Na verdade, o principal a ser feito antes de usar qualquer produto, olhar o rótulo. Porque em todo o rótulo está dizendo, não misturar com água quente, não misturar com qualquer outra substância. Ninguém lê aquilo ali, né? Ninguém lê. Então, muitas vezes a gente peca ou por falta de informação ou por ignorância. Ignorância em que sentido? Ignorância de ignorar uma informação que todo mundo já fala. Então, muitas vezes você vai pelo que de fato você viu na internet, tá? Mas não vai pelo que realmente o rótulo está dizendo. Você sabe que o remédio, ele tem lá na bula, mostrando todos os efeitos colaterais que podem ser provocados. Quem é que lê uma bula de um remédio? Talvez se você fosse ler uma bula de um remédio, você também nem tomaria. Tá? A gente tem esse defeito de não ler. Tá? Então, a primeira informação que eu passo é justamente essa. É ver o que está dizendo na bula do remédio. Porque, olha só, se você misturar água oxigenada, no caso, água sanitária, com vinagre, a produção de cloro também é bem facilitada. Se misturar com amônia, por exemplo, produz um tipo de substância chamada cloraminas, que elas também são altamente tóxicas. Enfim,
o mais correto é não misturar, de forma alguma. É usar, porque a gente realmente tem esse mito de que ao misturar a gente vai potencializar a limpeza. Mas o que é melhor? Ter uma casa limpa e tá morto? Ou fazer o que realmente está sendo indicado lá no rótulo e se manter seguro? Eu acredito que a saúde é em primeiro lugar. Com certeza. E antes da gente continuar falando sobre os riscos e os perigos, queria muito te perguntar sobre algumas possíveis misturinhas. Se você aprova, você como professor de química, uma pessoa muito especializada no assunto, queria te perguntar, água sanitária e vinagre, você já adiantou, né? Que é perigosíssimo. Demais. E a água sanitária mais o álcool? Água sanitária mais álcool geralmente gera clorofórmio e ácido muriático. O ácido muriático é um nome comercial, que é o que a gente conhece como ácido clorídrico. É um ácido que tem no nosso organismo. Ele ajuda na digestão, mas por ser uma substância muito volátil, rapidamente ele entra nas vias nasais e começa aquela ardência, e é um ácido. E muito forte. Nossa, então cancela água sanitária e álcool, viu, gente? Cancela. E o cloro mais desinfetante? Também não, de forma alguma. A mistura desses dois pode gerar substâncias que são instáveis. Substâncias instáveis, geralmente elas vão para a fase gasosa. O gás que é muito importante para nós é o gás oxigênio. O princípio da impenetrabilidade diz que é impossível duas matérias estar no mesmo lugar. Então, se eu estou inalando um gás ou um vapor que vai entrar no lugar onde era para o oxigênio estar, eu vou ficar com falta de ar e posso morrer. Nossa, bora ver o próximo. Nossa, esse daqui eu faço muito. Vinagre e bicarbonato de sódio. Tá, no caso do vinagre e do bicarbonato, gera o CO2, o gás carbônico, que ele pode, de fato, ajudar na limpeza. Tá? Ele não vai provocar nenhum problema, assim, comparado com água sanitária de forma alguma. Ele vai, de fato, ajudar na limpeza. Porque, por exemplo, essa misturinha, eu gosto muito de fazer gargarejo. Sim. Não sei se é indicado, mas dá certo. Tá. No final do gargarejo, a garganta fica limpa e fica assim muito legal, aquele pigarro, aquela coisa, principalmente depois de uma gripe. E assim, mas misturar o vinagre e o bicarbonato com outras coisas? Não, assim, vinagre e bicarbonato tranquilo. Sozinho? Tranquilo. E com água morna? Não, com água morna também não vai ter nenhum problema, até porque a decomposição do bicarbonato vai gerar o quê? CO2. É um gás que só vai provocar algum efeito maior, por exemplo, no incêndio que tem aqui, a gente você vai inalar muito. No caso do rapaz, por exemplo, lá, imagina o banheiro como um ambiente totalmente fechado. Nossa. Ele usou água quente decompôs o hipoclorito, gerou cloro, e aí ele inalou muito. Quando você quando acontece algum acidente nesse sentido, qual é o ideal? É sair do ambiente ou abrir janela e tudo para ficar o máximo arejado possível, porque tem muito vapor ou gás para ser inalado. É verdade, e muito importante você falar essas informações, porque as pessoas que são assim viciadas em limpeza, elas tentam de tudo. Inclusive, eu gostaria muito de tocar no ponto da água oxigenada, a famosa OX, que a gente pinta o cabelo. O pigarro já voltou. O vinagre. Gente, e aí a OX, o que acontece? Muita gente utiliza a OX para limpar manchas. Sim. E aí, por exemplo, para limpar aquela manchinha de café que ficou na camisa, para limpar o tênis que tá com aquelas marcas de uso. Então, assim, tem algumas misturinhas que são bem conhecidas. Por exemplo, a OX, a mais potente que a galera usa, que é a de 40, junto com creme dental. Sim. E misturado com bicarbonato de sódio. Certo. E aí, isso vira uma bomba ou não vira? Na verdade, essas misturas, elas só potencializam mais a decomposição da água oxigenada. Porque assim, a água oxigenada ela é uma fonte de oxigênio. Então, ela decompõe fotoquimicamente. Então, com a luz, rapidamente... Eu não sei se antigamente eu via muito, quando eu era muito pequeno, as minhas primas passando água oxigenada nos pelos e vindo para o sol, para alorear os pelos. Eu não sabia por que era. Mas acontece que a água oxigenada, quando decompõe, libera água, produz água e gás oxigênio. E o que faz esse descoloramento, essa oxidação, é o gás oxigênio. Então, quando você mistura com o creme dental ou com o bicarbonato, com outros componentes, a decomposição é mais rápida. Tem um componente que acelera mais rápido ainda, que é o permanganato de potássio.
quando você mistura. Só que é tão rápido que você não consegue aproveitar o oxigênio que é liberado. Nossa, perfeito você tocar nesse assunto do famoso banho de lua que a gente vai pro sol, né? É uma contradição tremenda no mundo feminino. Mas, por exemplo, para as pessoas que querem, né, deixar os pelos loirinhos, algumas pessoas sentem aquele pinicado, né, aquela coceira, a gente fica chorando, mas deixa. Isso, até quando isso é saudável? Até quando isso pode, a pessoa pode ficar ali se segurando, a lágrima descendo, mas deixa para os pelos ficarem loiros? Em alta concentração pode provocar reação. Existe uma diferença entre misturar, dissolver e reagir, tá? Quando eu falo misturar, tudo se mistura. O que é misturar? É juntar duas ou mais substâncias no mesmo recipiente, tá? Dissolver é quando essa mistura faz com que um se agregue ao outro. Você passa um creme na minha pele, a minha pele vai absorver esse creme. Beleza. Tá? Agora, em grandes quantidades, em um contato muito grande, tendo uma afinidade química, pode ocorrer uma reação. O que é reação? Uma nova substância pode ser produzida. Aí é nesse ponto que quanto maior a concentração, maior vai ser a facilidade de ser produzida aquela substância, que pode queimar, dependendo de como vai reagir com a pele. Nossa, gente, isso, olha, é um assunto que ele se ramifica de uma maneira, assim, super complexa, né? E se a gente for continuar conversando, por exemplo, trazendo exemplos, a gente vem falando de cabelo, de couro cabeludo, de limpeza nos dentes. Muita gente faz misturinhas para limpar os dentes com bicarbonato. Tem aquele outro lá que é o carvão ativado, que a pessoa mistura o carvão com a pasta, com bicarbonato, e aí gera até lesões no dente, né? Isso, exatamente. Ou seja, exagera, porque assim, o carvão ativado, ele já produz uma limpeza muito boa, porque ele é um material muito poroso, ele absorve materiais. Então, se eu aumentar a quantidade de substâncias que possam fazer o mesmo efeito, eu vou acabar, em vez de proporcionar uma limpeza agradável, danifica a gengiva, ou é aquela coisa, tudo em excesso faz mal. Faz mal, é verdade. Já vai corroendo ali o corpo do dente. O nosso próprio corpo. A temperatura do nosso corpo média é 36,5, 37 graus. Se passa disso, se chega em 37, 37,5, já fica no estado febril. Ou seja, o corpo ele já começa a alertar que não tá na condição ótima. Então, tudo tem um limite correto, até mesmo o pH. Perfeito. Marcos, eu gostaria muito que você compartilhasse suas redes sociais para a galera continuar te acompanhando e acompanhando também essas informações valiosas. Bom demais. Bem, pessoal, apesar de meu nome ser Marcos Henrique, um nome muito bonito, há mais de 20 anos eu sou professor de Química, mas no mercado eu sou mais conhecido como professor Moitinha. E aí, meu Instagram, @prof.moitinha, tá? Lá eu compartilho tanto informações de Química, para o Enem, de modo geral, como também desde 2004 eu faço paródias. Tá? Eu tenho muitas paródias de vários conteúdos, que é uma forma divertida e didática para o aluno aprender melhor. Então você pode me seguir lá no @prof.moitinha, na marca da qualidade. Perfeito, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer receber um profissional. Pode ficar por aqui que a gente vai conversar. Um profissional tão rico em conhecimento, né, gente? É incrível, quando a gente se junta, a gente tem uma conversa assim, especial com um profissional como esse, a gente fica assim, gente, a gente não sabe de nada mesmo, né? A gente não sabe de nada mesmo. E olha, é importante porque a gente é tão viciado em questão de limpeza, em limpar os dentes, em limpar a pele, o banheiro, a casa inteira, que a gente fica misturando e tentando tanta coisa errada para a gente conseguir algo que a gente acha que é certo. Então, gente, acompanha aí o professor Moitinha, tá? Ele é mais conhecido como professor Moitinha. Então, aproveita, corre lá. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai estar nas redes sociais, viu? Então, acompanha.